é o objetivo geopolítico do Brasil hoje? E o que ele está fazendo para alcançá-lo? Nenhum. O Brasil não tem nenhum objetivo geoestratégico. Nem no papel? Nem no papel. Quem leva adiante objetivos geopolíticos e geoestratégicos são agências de inteligência, tá? Seja a CIA nos Estados Unidos, seja o Mossad em Israel, seja o MI6 no Reino Unido, seja o MIT na Turquia, seja o MSS na China, porque é quem mantém o objetivo a longo prazo, porque obviamente governos mudam, né? E os interesses estratégicos não mudam. E precisa de uma condução ali de médio e longo prazo. Pois bem, depois do fim do regime militar, o Brasil destruiu sua agência de inteligência, o SNI, e sucateou totalmente suas capacidades, tanto estratégicas militares, lembra que a destruição do nosso Parque Industrial de Defesa, né, como também, nesse caso aí, não reconstruiu sua capacidade de inteligência. A ABIN hoje, pessoal, tá, opera com 1.000 pessoas. Ela está com a defasagem de 80% de pessoal no quadro, né, e lembra aqui que um ex-presidente brasileiro, com o qual não tenho aí muita afinidade, né, que saiu recentemente para o atual, cortou 80% do orçamento de defesa em uma canetada para retaliar os militares que estavam ali batendo de frente com seu filho. Nesse caso aí. Estamos totalmente sucateados, somos um toco aí levado pela correnteza, essa é a verdade, e não temos mais o que havia na época do regime militar, né, que são objetivos estratégicos permanentes, nesse caso. Gostaria de dizer também que é triste porque o Brasil é um dos poucos países que tem a potencialidade de ser uma potência geopolítica global e que não age com base nesse anseio, né? Exatamente por falta de capacidade de projeção e por falta de uma elite política aí capaz de jogar esse jogo. Quais deveriam ser os objetivos geopolíticos? Vamos igual o Jack aqui, né? Por partes. Primeiramente, o Brasil tem uma costa, né? Tem uma fronteira azul de 7.000 quilômetros. Então, o nosso primeiro objetivo deveria ser projeção marítima e criação de uma marinha de águas azuis aí. Porque, pessoal, temos militares, Argentina, Paraguai, Peru, Colômbia, nenhum desses países tem capacidade de fazer frente ao Brasil. O nosso rival hemisférico são os Estados Unidos da América, aí nesse caso. E eu não estou falando que o Brasil tem que caçar uma guerra com os Estados Unidos da América. Estou falando que nós temos que ter capacidade de dissuasão para sermos respeitados aí nesse tabuleiro, né, geopolítico, nesse caso. Então, construção de uma marinha de águas azuis e com capacidade de projeção, não só no Atlântico Sul, mas na costa africana. Isso aqui é essencial, hein? Vocês vão ouvir aqui informação de primeira mão. Basicamente, o maior foco de pirataria na África hoje não é mais o Mar Vermelho, né, do outro lado da África, é o Golfo da Guiné, do lado de cá, próximo a nós, na costa oeste da África. Quem controla as águas do Golfo da Guiné ali? Principalmente o Jenin e outros grupos ligados à Al-Qaeda. Pois bem, a logística do crime organizado brasileiro passa por essa mesma rota. O que isso significa? Que existe alguma aliança nas sombras entre o crime organizado brasileiro e a Al-Qaeda. O que isso significa? Que nós temos que ter a capacidade de projetar poder na costa africana exatamente para sufocar essa logística lá. Tá? Isso sendo feito, vai desafogar em muito a questão aqui do crime organizado nas periferias brasileiras. Segundo objetivo, nós precisamos pelo menos triplicar o tamanho do nosso exército. Pelo menos, tá? Pelo menos. Por quê? Todo país continental tem mais de 1 milhão de tropas. Comparem o número de tropas do Brasil com Índia, China, Estados Unidos e Rússia, tá? Porque nós somos um país continental. O que significa o número de tropas que nós temos? Não é o número de reservistas, né? Porque 1 milhão de reservistas nós temos. Mas é de tropas regulares mesmo. Por quê? Porque com tão poucas tropas, tá? Aí a nossa fronteira seca está desguarnecida, né? E aí também entra a logística do crime organizado, né? Tanto dos entorpecentes quanto das armas que chegam para os criminosos, né? Aqui dentro do Brasil. Então nós temos que não só duplicar, como buscar aí também capacidades nativas de produção tecnológica aí, de drones kamikaze, drones de ISR, né? Inteligência, vigilância e reconhecimento, drones de ataque, né? Como o Bayraktar TB2 ali da Turquia serviria para nós, né? Coisa que o valha. E temos que ter uma indústria de blindados e tanques nacionais, exatamente para, no caso de uma conflagração,
não dependemos de tecnologia estrangeira. Lembro aqui para vocês, durante a Guerra das Malvinas, né, os Estados Unidos abandonaram a Argentina e a França, que era o seu fornecedor de mísseis, né, não passou os mísseis Exocet para os argentinos e as Malvinas foram ocupadas e tomadas pelos britânicos aí nesse caso. Outro objetivo, para além da Marinha, nós temos que ter uma guarda costeira nativa. Tá? A nossa Marinha tem que servir para projetar poder, nesse caso, e a nossa guarda costeira tem que servir para fazer essa projeção e essa proteção costeira. Né? Outro objetivo, nós temos que ter uma agência de inteligência para fora e outra para dentro. Os Estados Unidos têm a CIA, o FBI e a NSA. Né? O Reino Unido tem o MI6 e o MI5. A Rússia tem o SVR e o FSB, mais uma pancada de agências de inteligência em todos os âmbitos que vocês vão imaginar. Por quê? Porque senão você vai afogar a sua agência de inteligência com questões que não são atribuição dela. A inteligência estratégica para fora é uma coisa, inteligência estratégica para dentro e contra-inteligência é outra, né? Aí nesse caso, e junto disso vão vir inúmeros outros objetivos estratégicos. E aí qual o objetivo estratégico de longo prazo? Né? Nos tornarmos uma potência econômica, tá? Através da costura de alianças, né? Da nossa indústria de defesa, da nossa projeção de poder, e criar um OTAN na América Latina. Tá? E criar também um plano Marshall na América Latina, depois, é claro, de nós resolvermos os nossos problemas aqui. Por quê? Porque enquanto os nossos vizinhos forem pobres, eles vão ser utilizados para desestabilizar o nosso país. O que você acha nesse sentido? Você já chegou a ler o livro do Rubio? Em que ele conta um pouquinho sobre a visão que ele tem. Ele acredita que a única forma da América Latina parar de enviar pessoas imigrantes para os Estados Unidos é ela se tornar próspera. Por isso que eu fiz a pergunta, porque me pareceu similar nesse sentido. Me pareceu que o Rubio tá olhando para o mesmo lugar. Tanto que ele, por exemplo, está tentando... tinha uma imigração paraguaia significativa. Ela diminuiu significativamente. Tinha uma imigração na Argentina significativa. Ela diminuiu significativamente. O que você acha disso? Acho que ele está certo. O problema é que os Estados Unidos não têm mais capacidade de fazer isso hoje. Né? Eles perderam grande parte das suas capacidades industriais nativas. Lembro aqui que ser aliado dos Estados Unidos na época da Guerra Fria significava receber pesados investimentos em infraestrutura, pesadas parcerias econômicas, etc. Hoje não significa isso mais, né? Se vocês lerem ali a doutrina Monroe, né, do Trump, o corolário da doutrina Monroe que ele fez, ele deixa bem claro que ele não vai aceitar nenhum rival de Washington controlando ativos estratégicos, né, no que eles consideram seu quintal estratégico, aí, sua zona de projeção, que são as Américas. O que isso significa? Né? Significa que empresas brasileiras, chinesas, russas não podem explorar terras raras, minérios, hidrocarbonetos e controlar rotas comerciais, né? Ou seja, não há possibilidade disso acontecer. Não é nem por questão de não haver vontade política, né? É por questão de não haver mais profundidade industrial para projetar poder dessa forma aí. E quando você aceita, digamos assim, essa cooptação, né, por um rival estratégico regional, você acaba submetido aos interesses estratégicos deles. Né? Lembro aqui que durante o regime militar, em que o Brasil era uma potência militar de fato, tá? Basicamente, o Geisel rompeu ali o Tratado de Cooperação Estratégica com os Estados Unidos e pouco depois, durante o governo Figueiredo, né, os Estados Unidos praticamente que exigiram aí o fim, nesse caso, da nossa indústria de defesa e da nossa busca por uma indústria de defesa nacional. E tudo isso acabou concretizado ali com o senhor Fernando Henrique Cardoso, nesse caso, e claro, com o Collor jogando a pá de cal ali na Serra do Cachimbo, né? Então, o melhor, tá? O melhor é não depender de ninguém, nem China, nem Rússia, nem Estados Unidos aí. Claro que a China e a Rússia, estando fora da nossa zona de segurança hemisférica aqui, é mais fácil para nós negociar com eles, mas não acreditem que eles vão guerrear por nós e que eles são amiguinhos, tá? Ninguém aí nesse jogo se relaciona com ninguém por amizade, o que envolve é sempre interesse. E outra questão aqui também, né, essencial, que eu esqueci de falar, mas que é essencial, não faz sentido nenhum, pessoal, o Brasil tem um território do tamanho que tem
e não produzir infraestrutura e se expandir para o oeste, tá? Porque não existe vácuo de poder. Se o Brasil não se expandir para o oeste, tá? Não popular mesmo a região nesse caso, levar infraestrutura, né? Rodovia, ferrovia, enfim, produzir saúde, educação, o crime organizado vai fazer. E essa zona vai se tornar uma zona cinzenta, como já é hoje. Tá? E o crime organizado já controla cidades inteiras nessas regiões. Mas se a gente fizer isso, vai ser inevitável a ideia de que nós, eventualmente, expandamos o território brasileiro. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Nós não precisamos comer pedaços ali da Argentina, da Bolívia, do Peru, né? Nós simplesmente explorando o que nós já temos de território ali que não está ocupado, já geraria uma riqueza e uma profundidade estratégica sem fim, porque lembro aqui que existem vastas reservas de minérios, terras raras, hidrocarbonetos, principalmente na bacia amazônica, aí, inexploradas por normas ESG que o Brasil decidiu seguir sem receber nada em troca e que não são seguidas por Estados Unidos, Rússia e China. Frise-se aqui, tá, pessoal? Quem acredita nisso aí são só os europeus e vocês viram lá na Groenlândia. Não, calma. Os Estados Unidos seguia muito de IAI. Mas muito de IAI. Tanto que uma das primeiras medidas do Trump foi acabar com as medidas de IAI dentro do exército americano. E aí eu tô falando aqui no caso da exploração de recursos. Não, sim, mas é muito simples. É porque o ISG, nesse sentido, uma das pontas dele é o GI. Mas um outro exemplo, parte significativa da exploração de fronteira dos territórios considerados fronteiriços em relação ao Canadá foi coibida lá em cima, né? Foi coibida justamente por causa dos esquimó lá. Sim. O Estado sofreu com isso, ativamente. 2 comentários. O primeiro deles, né? Que o Trump não chegou ao poder sem apoio dessa mesma elite americana. Não acho que ele está isolado. Segundo, que eles seguiram isso até começar a doer no bolso dele e eles perderem o panorama. Aí eu concordo. O patamar. Porque para mim foi exatamente isso que aconteceu. Se tornou caro. Foi? Se tornou caro. Se tornou caro e se tornou deletério para as capacidades estratégicas do país. Vamos falar aqui um pouco da Groenlândia, né? Falar para concatenar aqui e explicar para o nosso público. Existe uma questão estratégica, uma questão geoeconômica envolvida na Groenlândia. Pessoal, primeiro que a Rússia tem o dobro de bases da OTAN no Ártico. Tá? Com o derretimento das calotas polares, vai surgir uma nova rota do Ártico que já está sendo usada pela Rússia e pela China, que vai baratear em mais de 1/3, tá, o custo de transporte entre a Ásia e a Europa, aí nesse caso. Né? E lembro aqui que pelo Ártico dá para invadir ali o Alasca, né, nos Estados Unidos, então envolve aqui uma questão estratégica diretamente. Agora, a questão geoeconômica. Os europeus não exploram petróleo e hidrocarbonetos na Groenlândia desde 2021, né? Ou seja, só no famigerado mágico mundo de Bob da senhora Ursula von der Leyen e do senhor Emmanuel Macron e das lideranças europeias, que os europeus vão ficar sentados em cima de uma gigantesca reserva de hidrocarbonetos e os Estados Unidos vão ver o petrodólar derreter, né? Nesse caso, para vocês verem aí como caminhamos para um admirável mundo novo. E você vê, talvez tenha sido o mesmo interesse estratégico que disse, vamos voltar a explorar o Alasca. Exatamente, porque não se preocupe, tá? Quando todas essas normas de ESG, tudo isso aí só sobrevive até começar a bater no bolso. Sim. Interessante. Eu não sabia que... E eles tinham parado por causa do ESG mesmo? No caso dos europeus, sim, né? Porque os europeus aí têm uma capacidade de projeção de poder e de pensamento estratégico ímpar, né? Negativo. Eu tô sendo irônico aqui nesse caso. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta pra você. E a gente vai encostar um pouco na sua vida. E aí já entra uma outra questão. Você falou mais cedo sobre a questão da Europa. Em especial, sobre a questão da imigração. Você acredita na islamização da Europa? Não acredito. Uma série de fatores aqui, né? Mas eu sou contra a imigração islâmica para a Europa da forma como ocorre. Vou explicar aqui as duas questões. E você provavelmente é islâmico.
Sou muçulmano. Sim. Muçulmano. Basicamente, primeira delas, né? Depois de 2, 3 gerações, já existem estudos sobre isso, o muçulmano que migra para a Europa se seculariza. A segunda questão é que não existem levas recorrentes de muçulmanos para mudar a demografia a nível continental europeu. Existe um estudo, vou sugerir lá no História Islâmica, que eu escrevi um artigo sobre isso para vocês, que eu não lembro aqui o nome do estudo de cabeça, mas está lá. Basicamente, se o Oriente Médio inteiro migrasse para a Europa, tá? Ainda assim seria necessário que os islâmicos passassem 50 anos tendo mais ou menos 10 filhos por casal ali, para mudar a demografia a ponto de se tornarem a maioria, né? Nesse caso aí, na Europa. Né? O que é o cenário mais provável? É de migração nesse caso, mas de mudança esporádica ali, só dos grandes centros urbanos e só temporariamente mesmo, depois da absorção. Mas por que eu, em específico, sou contra a imigração islâmica para a Europa? Pessoal, basicamente porque essa máquina funciona da seguinte forma. Os Estados Unidos e a OTAN vão para o Oriente Médio, atacam os países, controlam ali as rotas comerciais e os ativos estratégicos desse país, depois importam toda a mão de obra desse país para trabalhar na base ali da sua pirâmide, né, recebendo salários mais baixos que os europeus e criando aí contendas entre os dois. Eu quero que a Europa floresça e que o Oriente Médio floresça da mesma forma, né? Por isso eu não sou a favor dessa dinâmica aí. Só acredito que é incoerente a postura da nova direita atual, porque ao mesmo tempo em que ela critica a imigração para a Europa, né, nesse caso aí, ela defende exatamente a máquina de moer carne que mantém ela acontecendo. Não se preocupem, tá? Se o regime iraniano cair, a Turquia vai abrir a porteira e vai permitir que longas levas de imigrantes iranianos aí acabem, né, na Europa, nesse caso aí.